Shalom, irmãos! Estamos mais uma vez aqui para falar da Palavra de Deus na nossa EBAC, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto que é serviço. Vamos tratar isso à luz desta cosmovisão cristã que nós temos trabalhado durante todo esse tempo, que a maneira como nós vemos o mundo pensando na história principal da Bíblia, que é criação, queda, redenção e consumação. E a partir desses aspectos cravados em nosso coração, é importante que a gente sempre reveja para que isso fique cravado em nossos corações. E a partir disso, nós vamos ver alguns aspectos. Temos visto alguns aspectos: evangelismo, discipulado, e hoje nós vamos ver serviço, sobre serviço. Antes nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos instrua. Senhor nosso Deus, eu te peço agora que o Senhor fale através da minha vida, que eu possa falar com clareza, instruído pelo Teu Santo Espírito, e que o Senhor toque os corações daqueles que estarão ouvindo, porque só o Senhor que pode fazer essa transformação, só o Senhor que pode tocar, levar essa palavra aos corações. É isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, como nós podemos falar sobre serviço à luz daquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã? Antes, nós só vamos reforçar aquela que é a nossa missão, transformar vidas, e nós fazemos isso através da oração, do discipulado, do evangelismo e do serviço. Lógico, nós sabemos que quem transforma as vidas é Deus, só Ele tem esse poder, e Ele nos usa como instrumentos para fazer isso e nos dá também ferramentas, e as ferramentas que nós colocamos nessa missão, que foi colocada há muito tempo atrás nessa missão, é a oração, evangelismo, discipulado e serviço. E hoje nós vamos falar mais especificamente sobre serviço. Agora a grande pergunta: como pode haver transformação de vida através do serviço? É possível? Eu quero usar 3 exemplos para mostrar que isso é possível e de vidas que foram transformadas através do serviço. O primeiro exemplo está lá em Atos 9, de 36 a 42. Fala de uma mulher chamada Dorcas. Essa mulher, ela servia as pessoas trazendo esmolas e também fazendo roupas para que elas pudessem vestir. Mulheres ganhavam vestidos de Dorcas e ela prestava um serviço enorme dentro das suas possibilidades na região onde ela conseguia alcançar. Essa mulher, num determinado tempo, morreu. E as mulheres começaram a chorar, então mandaram chamar Pedro, que estava perto da localidade dela. Pedro chega lá, ora pela vida de Dorcas. Dorcas ressuscita pelo poder de Deus, e através disso muitas pessoas ficam sabendo disso, e a palavra de Deus em Atos 9:42 fala que muitos creram a partir deste testemunho. Então, desde todo o serviço realizado por Dorcas até mesmo a chegada de Pedro e aquele fato milagroso, tudo isso serviu para que vidas fossem transformadas. O serviço à comunidade sendo usado para a transformação de vidas por Deus. Outro exemplo é um serviço que é feito por trás das cortinas, que é aquele serviço realizado por algumas mulheres que sustentaram o ministério de Jesus. Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça, mas mesmo assim ele e os 12 apóstolos que o seguiam saíam de localidade em localidade levando a palavra de Deus. Mas Lucas 8, de 1 a 3, fala que por trás deste serviço tinham algumas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Isso talvez tenha sido através de alimentação que seria dado, mulheres cozinhando para que Jesus pudesse se alimentar, e os apóstolos talvez cedendo as suas casas para que eles pudessem ficar, dormirem. Então, todo esse trabalho era feito por trás das cortinas.
enquanto Jesus estava na linha de frente, levando as boas novas do reino de Deus, conforme diz o versículo 1. Então, vidas sendo transformadas, e Jesus, o instrumento, Jesus era a pessoa que estava na linha de frente junto com os seus apóstolos, mas por trás tinham algumas mulheres sustentando esse ministério. E também o serviço prestado pela liderança foi usado para a transformação de vidas. Quando o evangelho começou a se espalhar em Jerusalém, houve uma perseguição logo após a morte de Estevão, e muitas pessoas começaram a sair de Jerusalém e saíam pregando o evangelho por onde quer que chegavam. E os apóstolos ficaram talvez no centro ali da perseguição, que era Jerusalém, mas eles optaram por essa atitude de ficar lá, porque eles precisavam servir aqueles que estavam saindo. Então, Filipe, por exemplo, vai para Samaria e começa a pregar o evangelho, e em unanimidade, a Bíblia fala, as pessoas davam ouvidos a Filipe, muitas pessoas se convertiam ali. Então, o que acontece? Pedro e João, apóstolos, parte da liderança da igreja primitiva, vão até Samaria para impor as mãos sobre os samaritanos, saber o que estava acontecendo ali e dar continuidade à obra que já havia sido começada ali por Filipe. Então, os apóstolos estão servindo enquanto o evangelho vai sendo levado adiante, vai sendo pregado. E vidas são transformadas através disso. Então, nós vemos que a liderança também servia para que vidas fossem transformadas. Mas como nós podemos tratar o serviço à luz dessa cosmovisão cristã? Primeiro, à luz da criação, como nós podemos ver o serviço? Primeiro, nós vemos um Deus que nos serve. Pode parecer um pouco estranho, mas Deus não em uma atitude de inferioridade, pelo contrário, Deus é Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode nos consumir da maneira que Ele quiser, mas a palavra de Deus nos fala que aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Então, Ele continua servindo até hoje, e Ele serve em perfeição, porque Deus é perfeito e tudo que Ele faz é perfeito. O maior serviço prestado pelo Deus Filho foi entregar a sua própria vida. A palavra de Deus fala que Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate por muitos. Mas na criação ali nós vemos um Deus servindo através da alimentação, uma das formas, provendo todo o alimento. Ele deixou todas as árvores prontas, dando fruto para que a humanidade simplesmente fosse lá e desfrutasse disso. O próprio ar que nós respiramos, que é dado a nós, pela misericórdia de Deus. Então, Deus, Ele serve a humanidade, sim, Ele serve em sua perfeição. E lembrando, nós que costumamos colocar o serviço como um demérito, Deus não tem nenhum demérito em realizar serviço. Pelo contrário, Ele é Deus, Ele é perfeito, e se Ele assim o faz, nós devemos seguir seu exemplo. Essas são as palavras de Cristo quando Ele lava os pés dos seus discípulos. Eu estou servindo vocês, então vão e façam o mesmo. Mas também nós vemos um serviço perfeito prestado pela humanidade. Isso nós temos que lembrar que é antes da queda. Então, qual era esse serviço prestado a Deus e à humanidade que ali, pelo menos que a palavra fala, Adão e Eva até então? Adão e Eva prestavam serviço. A Eva, como auxiliadora de Adão, ela servia a Adão. E Adão também servia a Eva quando ele levava o alimento trazido e ele lavrava a terra para continuar produzindo. Então, Adão continuava servindo a humanidade. E ele servia também a Deus quando ele fazia aquilo que Deus ordenou: dominai sobre os animais da terra, as aves dos céus, os peixes, dominai sobre toda a criação.
Adão fazia isso perfeitamente. Dê os nomes a todos os animais. Adão fez isso perfeitamente. Continue lavrando a terra. Tudo isso era um serviço prestado a Deus. Mas o que houve foi a queda. E quando entrou a queda, nós temos uma nova perspectiva do serviço, uma nova maneira de olhar o serviço, que é à luz dessa queda, que é um serviço já não perfeito como foi feito na criação. Só Deus continua servindo perfeitamente. Nós não servimos mais perfeitamente. Nós fomos afetados pelo pecado. E aí eu quero trazer 2 aspectos do pecado. O primeiro são as nossas atitudes pecaminosas, que fazem com que o nosso serviço seja imperfeito ou muitas vezes não seja realizado. Por que é tão difícil servir à luz da queda? Primeiro, nós vemos o serviço como um sinal de humilhação. Parece que quando nós servimos, nós estamos nos humilhando. Pelo contrário, é uma atitude que Deus nos ensinou, que Ele nos deu como missão. Então, todo cristão deve servir. Essa é uma missão que nós temos. Então, nós não podemos encarar isso como um sinal de humilhação. Mas muitas vezes nós nos achamos bons demais para fazer serviços. Nós achamos que somos superiores e por causa disso nós não queremos prestar serviço. Isso é reflexo do pecado que nós temos. Muitas vezes por causa do rancor que nós temos com algumas pessoas, nós não queremos servi-las. Nós podemos ver um grande exemplo disso com Jonas. Jonas foi ordenado por Deus que levasse o evangelho, que pregasse na cidade de Nínive. E Jonatas não queria fazer isso, porque ele sabia que Deus teria misericórdia da cidade e a cidade teria uma transformação. Então, Jonas não queria servir por causa disso, por causa do pecado dele, do rancor que ele tinha com relação àquela cidade. Nós conhecemos a história, depois Jonas pregou com má vontade, e todos se converteram e Jonas ficou bravo. Está vendo? Por isso que eu não queria pregar, é porque eu sabia que o Senhor ia ter misericórdia deles. E muitas vezes nós temos rancor de outras pessoas. Isso é uma atitude pecaminosa da nossa parte. E por causa disso nós não servimos. Inconstância, nós somos inconstantes. Então muitas vezes hoje nós queremos servir, amanhã não. Seja por causa das nossas prioridades. Hoje nós temos a prioridade de servir, mas outras vezes nós colocamos outras coisas na frente dessa prioridade e aí somos afetados também por isso. E diversas formas o nosso pecado, o pecado do nosso coração influencia para que nós não sirvamos ou então sirvamos de maneira pecaminosa. Ou seja, até mesmo quando nós servimos, fazemos aquilo que nos é pedido, muitas vezes nós fazemos de maneira pecaminosa por causa do pecado do nosso coração. Mas também há uma dificuldade em servir por causa do pecado como um todo, o pecado da humanidade. Deixa eu me explicar um pouco mais sobre isso. Quando nós olhamos, por exemplo, para a viúva de Sarepta, que serviu a Elias com um pouco de farinha e azeite, o que aconteceu? Elias chegou lá e falou, olha, me dê um pouco de comida. Ela falou, olha, eu só tenho esse pouquinho aqui, eu vou comer junto com meu filho e depois nós vamos morrer. Imagina como é difícil servir quando muitas vezes nós precisamos ser servidos. E eu não estou falando de um egoísmo, de que eu quero ser servido. Não, estou falando que muitas vezes as situações fazem com que nós precisemos ser servidos. Os dias que nós estamos vivendo são dias de muita tristeza, muita dor, e o nosso emocional está abalado, as nossas finanças estão abaladas, e muitas vezes nós precisamos ser servidos, e ao mesmo tempo nós temos que levar um ombro para que outro possa chorar no nosso ombro. Mas como é difícil levar o nosso ombro para que outro chore, sendo que dentro do meu coração está esmigalhado, triste, abatido.
Isso é por causa do pecado da humanidade. Como é difícil servir, como nós temos crises financeiras, crises emocionais, crises de saúde, tantas coisas que abalam a nossa vida e nós ainda somos chamados a servir. Mas nós olhamos para a história da viúva de Sarepta, ela serviu Elias, e o que aconteceu foi que nunca Deus deixou faltar nada naquela casa. É maravilhoso a gente ver que mesmo em meio às dificuldades, Deus supre as nossas vidas, Deus supre as nossas necessidades. Mas nós também temos que olhar o serviço a partir de outro aspecto, a partir de outra perspectiva, que é a perspectiva da redenção. E aí eu acho maravilhoso um texto de 1 Pedro 4:11. Ele fala o seguinte: se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Sim, a queda fez com que o nosso serviço fosse dificultado, mas o que Pedro está falando não é para que a gente sirva pelas nossas próprias forças, mas para que a gente sirva além das nossas próprias forças, pela força que Deus provê. É Deus que provê a força para que nós possamos realizar todo o serviço, servir com excelência. Não é algo que qualquer um faz, mas é algo que vem pelo poder de Deus. Pelas nossas próprias forças seria impossível. Por isso que mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio às situações que nós temos vivido, nós continuamos servindo, nós continuamos levando a provisão. Nós continuamos prestando socorro às pessoas, porque é uma força que Deus provê. Deixe-me falar sobre um amigo que eu tenho. Ele veio fazer missões no Brasil. Ele é da Coreia do Sul, e ele teve por um momento ele precisou ficar aqui no Brasil enquanto sua esposa continuava lá na Coreia. E ela tinha um restaurante e ela provia o sustento dele. E ele no Brasil ele tem um dom espetacular, que é o dom de contribuição. E foi maravilhoso ver como ele usou esse dom de contribuição. Ele sempre que saía com os jovens da igreja, ele fazia questão de pagar. Os jovens não se aproveitavam, mas ele fazia questão de pagar. Muitas vezes a gente teve que brigar com ele para que ele deixasse que a gente pagasse. Mas não, ele sempre fazia questão. Eu quero pagar, é algo que Deus colocou no meu coração. E este serviço ele prestava às pessoas que estavam junto dele. Um dia eu estava conversando com ele começou a abrir o coração comigo. Ele falou: Ricardo, há um tempo eu fiquei preocupado porque meu filho passou na faculdade e a faculdade tinha um custo. E eu comecei a pensar que eu teria que pagar a faculdade. E eu fiquei muito triste porque é um dinheiro que eu usava para sair com as pessoas e para pagar, para ajudar financeiramente esses estudantes, essas pessoas que muitas vezes não têm condições de comer algo. E eu muitas vezes queria me dispor, só que agora eu estou em problema, porque eu vou ter que pagar a faculdade do meu filho, e fiquei nesse dilema. E ele estava preocupado com essa situação, mas olha como Deus provê uma força especial. Deus levantou um homem para falar: olha, é o seguinte, enquanto seu filho estiver na faculdade, eu vou pagar todas as parcelas. Ele ficou muito constrangido e logo que chegou a primeira parcela, ele não falou nada com aquele homem, foi lá e pagou. Então, aquele homem ligou alguns dias depois e falou: e aí, já chegou a primeira parcela? Ele falou: já fiz o pagamento. Ele falou: não, como assim? Eu vou pagar.
deixe-me pagar, eu que vou pagar. Quanto foi o valor? Eu vou depositar de volta na sua conta isso que você pagou e eu estou me responsabilizando. Mude o endereço do boleto que eu vou pagar. E aquele homem pagou a faculdade toda do filho daquele homem coreano. E ele pôde continuar prestando aquele serviço que ele fazia com tanto amor de contribuição, de ajudar no sustento de muitos estudantes que estavam ali na região dele e que ele pôde auxiliar. É maravilhoso ver que Deus provê, Deus dá o sustento. Em 2 Coríntios 8, de 1 a 3, Paulo fala que a igreja da Macedônia contribuiu com o ministério dele, além do que eles podiam contribuir. Por quê? Porque Deus provê. Nós vemos muitas pessoas realizando um serviço além daquilo que pode. Davi, em determinado momento, viu os filisteus se levantando contra uma cidade, a cidade de Keila. Davi ainda não era rei de Israel. E Saul estava perseguindo a Davi, querendo matá-lo. Então Davi vai consultar ao Senhor e fala: olha, Senhor, eu estou vendo o que os filisteus estão fazendo com a cidade de Keila, e eu devo intervir nessa situação, eu devo lutar e combater os filisteus. Deus falou: sim, vá e ajude Keila. Então Davi foi lá, falou com seus homens falaram: como, Davi? Nós estamos com medo, nós estamos preocupados que Saul está atrás de nós e nós vamos nos colocar contra outras pessoas, nós vamos nos levantar para trazer mais trabalho para a gente. Davi foi novamente consultar ao Senhor e o Senhor falou: vá, eu vou sustentar vocês. E eles foram, lutaram contra os filisteus, venceram os filisteus pelo poder de Deus, porque Deus supre, mesmo com o medo, mesmo nas dificuldades, Deus fez com que eles pudessem ir lá e vencer os filisteus. E a história depois chega a ser irônica, porque Saul descobre que eles estão em Keila e vão atacar a cidade, vão encontrar Davi lá para matá-lo. E o que acontece é que Davi vai consultar ao Senhor e fala: Saul vai vir atrás de mim? Deus fala: vai. E a cidade de Keila vai me entregar nas mãos dele? Vai. A cidade que Davi tinha acabado de salvar iria entregar Davi na mão de Saul. Então, Davi pega e foge. Então nós vemos que mesmo nas dificuldades, mesmo com a ingratidão, Deus nos provê a força para servi-lo. Mas o texto continua falando: para que em todas as coisas Deus seja glorificado. Nós não servimos por causa dos nossos próprios interesses. Nós não servimos pensando na gratidão, no reconhecimento que nós vamos receber. Nós não servimos por orgulho, porque mesmo o poder não está em nós. É Deus que nos provê esse poder, como nós vimos. Mas nós servimos para que em todas as coisas Deus seja glorificado. É maravilhoso nós podemos contemplar isso e ver que Deus é glorificado mediante Jesus Cristo, mediante o poder de Jesus Cristo. E a Ele seja dado toda a glória, todo o poder, por todo o sempre. E nós podemos confiar, podemos servir, porque o próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, para que vidas fossem transformadas, para que o nome de Deus fosse glorificado através de Cristo Jesus. Isso está em Marcos 10, 45. Então, nós temos o grande exemplo, e o exemplo que nós temos é aquele que habita em nós e que nos ensina e nos ajuda a servir. Mas nós temos também que servir em uma outra perspectiva, que é a perspectiva da consumação, daquilo que ainda virá. E tem um texto em 1 Coríntios 15, 58, que diz o seguinte: portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale.
Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Irmãos, nós servimos ao Senhor e devemos buscar ser firmes, ser constantes, não ficar variando, hoje eu sirvo, amanhã não. Temos picos de que um dia nós servimos excepcionalmente, outros dias não queremos servir. Nós temos que ser firmes e constantes, não deixar que as situações do mundo nos abalem, porque nós temos a firme esperança de que um dia estaremos com Cristo, mas a nossa vida hoje aqui deve ser pautada nessa esperança sim, e naquilo que Cristo já fez por nós e continua fazendo em nossos corações, morando e habitando conosco. Então, as nossas atitudes devem ser feitas, o nosso serviço, a obra do Senhor deve ser realizada com firmeza, com constância, sem deixar que as atitudes, o meu humor, sem deixar que as circunstâncias pelas quais eu estou passando, as emoções determinem as minhas atitudes, mas que o meu serviço dependa do Senhor, servindo na força que vem provida do Senhor. Então nós devemos sempre ser dedicados à obra do Senhor. E o texto, na outra versão atualizada, fala que nós sempre devemos servir abundantemente, servir com entrega ao Senhor, sempre dedicados à obra do Senhor, fazendo com abundância. É isso que o Senhor nos pede, abundância de serviço, abundância de coração totalmente entregue à obra do Senhor. E esse texto é importante porque é muito fácil a gente começar a servir. O difícil é a gente se manter firme, inabalável, abundantes na obra do Senhor, no trabalho ao Senhor, sempre dedicados à obra. Constância, firmeza é muito difícil. Mas nós vemos no final do versículo que por mais que muitas vezes nós não sejamos reconhecidos, por mais que muitas vezes as pessoas nem sequer notem que nós as servimos, a palavra de Deus nos fala que o trabalho no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil, não será vão. Deus vê tudo aquilo que nós temos feito e Deus dá o reconhecimento. É dele que vem todo o reconhecimento, é dele que vem toda a gratidão e é nele que nós colocamos as nossas forças. Por isso, meus irmãos, continuemos a servir com integralidade, com força do coração, crendo que vidas serão transformadas através da instrumentalidade das nossas vidas e do serviço que é uma das ferramentas que Deus coloca em nossas mãos, para que Ele transforme as vidas. E um último texto que eu quero deixar com os irmãos é que todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Esse texto não está incentivando a gente a abandonar a nossa família, mas está incentivando a gente a servir ao Senhor com integridade do nosso coração, crendo que nós receberemos já nesta presente era muitas vezes mais, mas nós também herdaremos a vida eterna, que será maravilhoso poder contemplar o nosso Senhor, poder viver a vida que o nosso Senhor tem preparada para nós, que já iniciou neste momento que nós vivemos aqui, que fazemos parte deste reino, que é o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez para encerrar? Senhor nosso Deus, nós não sabemos servir e muitas vezes o nosso serviço é afetado pela queda, pelo nosso pecado ou pelo pecado da humanidade.
E temos dificuldade em servir por causa disso, mas o Senhor provê a força para que nós possamos servir e para que toda a glória seja dada ao teu santo nome. E nós te pedimos, nos ajude a servir cada vez mais com o coração totalmente dedicado ao Senhor. Nos ajude a servir crendo que no Senhor o nosso trabalho não será vão. Por mais que não seja visto, por mais que não seja reconhecido, hoje ele não será vão perante o Senhor. Nós te louvamos por isso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.